Olá, aqui é a professora Adriana, então vamos dar continuidade para a nossa aula da disciplina de Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa. Esta aula é a unidade 1, estrutura silábica e acento, e faz parte do módulo 3, a sílaba, o acento e os processos fonológicos do português brasileiro. O objetivo geral desta disciplina é conhecer os conceitos essenciais da fonética e da fonologia, compreendendo, então, essa significância que pertence ao nosso contexto de ensino de línguas, com ênfase, evidentemente, no ensino de português brasileiro. Neste módulo, o nosso principal objetivo é identificar e analisar a formação de sílabas e padrões acentuais do português brasileiro. Então, vamos lá? Então, para começar esta aula, precisamos entender o que é uma estrutura silábica. Então, nós temos adotado a noção de sílaba descrita por Abercrombie. Nesta teoria proposta por Stetson, ele explica que a sílaba, em termos de mecanismo de corrente do ar, ou seja, em termos articulatórios, a produção é sempre de um ar que não é expelido dos pulmões com uma pressão regular e constante. Então, de fato, os movimentos de contração e relaxamento dos músculos expelem sucessivamente pequenos jatos de ar. Ou seja, nós temos a nossa língua e as estruturas silábicas são esses movimentos que são sucessivos, porém eles são pequenos. Então, nós não falamos de uma vez só. Nós falamos com pausas acentuais, com ritmo e tudo mais que expressa esse padrão entoacional do português brasileiro. Cada contração, portanto, cada jato de ar que é expelido dos pulmões constitui uma base que chamamos de sílaba. A sílaba é então interpretada como esse movimento, um movimento de força muscular que se intensifica atingindo o limite máximo, após o qual ocorrerá então uma redução também progressiva desta força, conforme o esquema que é apresentado pelo Cagliari desde 1981, que é o seguinte: nós temos então, dentro de uma estrutura silábica, um pico ou um núcleo de força, que geralmente é ocupado por vogais. No português brasileiro, é unicamente por vogais. Tem uma parte periférica inicial de intensificação de força, e no final a gente também tem outra parte periférica de redução de força. Então, a estrutura silábica é formada de três partes. A parte inicial, que pode ser chamada também de onset, a parte do pico ou núcleo, e a terceira parte, que é chamada também de periférica de redução, que é também chamada de coda silábica, tá? Então, onset, núcleo e coda silábica. Essa parte nuclear da sílaba, ela vai ser sempre obrigatória e preenchida por um segmento vocálico, como é o caso do nosso português brasileiro. Mas em outras línguas, pode ocorrer segmento consonantal nasal e alguma consoante líquida, por exemplo, o L e o R, ou então S, como é o caso do alemão, né? As outras duas partes da estrutura silábica são periféricas, portanto, elas são opcionais e são preenchidas por segmentos consonantais. Professora, e se eu tiver mais de uma vogal formando um ditongo? Quer dizer que esse núcleo ele é cingido, ou seja, ele tem duas partes, ele é um núcleo composto, tá? Eu nunca vou ter vogal nas bordas, nas periferias da estrutura silábica. Se é vogal ou semivogal, faz parte do núcleo, e se é consoante, vai estar ocupando ou a posição inicial ou a posição final da estrutura silábica. Quando esses elementos, consonantais ocorrem, eles podem apresentar uma ou mais consoantes, isso é verdade. Então, da mesma maneira que o núcleo pode ter duas vogais, eu também posso ter a realização de duas consoantes na porção inicial e duas consoantes na porção final da estrutura silábica. Se a sílaba apresentar apenas o segmento vocálico, este já preenche todas as partes da estrutura da sílaba, ou seja, eu posso ter sílaba com apenas uma vogal, mas eu jamais vou ter sílaba com apenas uma consoante no português brasileiro, tá? Isso pode acontecer em outras línguas, no português brasileiro não. A sílaba inicial da palavra atrás, por exemplo, apresenta apenas um segmento, porque eu tenho a palavra atrás. O A
é uma sílaba, o trás é outra sílaba. A sílaba final da palavra atrás apresenta a parte periférica à esquerda, preenchida por duas consoantes, ou seja, na sílaba trás, eu tenho esse tr. A parte periférica à direita é preenchida pela consoante S. Então, o pico silábico da sílaba final da palavra atrás é a vogal que se encontra entre as consoantes tr e s. Então, eu tenho a sílaba trás. Bom, sílabas são constituídas de vogais. Até aqui tudo bem? São representadas dentro do diagrama pela consoante V maiúscula e as consoantes são representadas pela consoante C maiúscula. A vogal é sempre obrigatória e as consoantes podem ser opcionais. Então, como que nós fazemos isso em termos de diagrama? Então, há a postulação de C1 e C2, ou seja, consoantes que ocorrem na primeira posição inicial e na segunda posição ainda inicial da sílaba, e C3 e C4, que são as consoantes que ocorrem na terceira posição de consoante silábica ou quarta posição de consoante silábica. Professora, teríamos então alguma sílaba que preencheria todos esses segmentos em uma única sílaba? Isso é algo que a gente pode começar a pensar, né? No caso da palavra trás, eu tenho T, R, então C1 e C2, o A e a C3. A vogal é o núcleo da sílaba, as consoantes são periféricas, o núcleo ou pico pode receber acento primário, também chamado de acento tônico, ou secundário, também chamado de acento átono. Geralmente, os núcleos das sílabas em português são preenchidos por segmentos vocálicos. Uma das poucas exceções em que uma consoante ocupa o núcleo da sílaba é o sinal de silêncio, quando a gente diz, por exemplo, ps, ps. Então, percebam que é uma realização articulatória em que eu tenho um movimento, uma projeção de ar, né? Ps. Só que não é uma palavra da língua portuguesa. Os pontos de interrogação, eles sempre indicam que potencialmente pode-se encontrar exemplos para tais teorias. Aparentemente, a falta de exemplos representa lacunas na distribuição. Uma linha pontilhada indica a ausência de dados. Então, nós vamos ver aqui agora as palavras entre parênteses que constituem do único exemplo encontrado para aquela categoria, ou representam um padrão anômalo relacionado a palavras estrangeiras que foram incorporadas ao português ou expressam uma variação dialetal. Então, vamos verificar agora como que a ocorrência dessas vogais e consoantes na estrutura silábica do português brasileiro. Então, neste quadro, nós temos a realização das vogais I, E, A, O, U. Temos início de palavra, meio de palavra e final de palavra. E início de palavra, nós temos ocorrência dessas vogais em posições de sílaba tônica. Exemplos: ida, ele, era, ave, hora, ovo, útil. Nós temos também na posição de pré-tônica, ou seja, antes da sílaba tônica. Igreja, elevador, herege, aviador, orégano, odor, uvular. No meio da palavra, com sílaba tônica, cuíca, coelho, poeta, piada, carioca, leoa, graúdo. Na posição pré-tônica ou pós-tônica, né? No caso de juizado, é pretônica, joelhada, pretônica, coerente, pretônica, diarista, é pretônica, geologia, pretônica, leonino, pretônica, miudeza, pretônica. Então, embora aqui no quadro esteja aparecendo pós-tônica, aqui nós só temos exemplos pretônicos, tá? Final de palavra, tônica, Havaí, fuzuê, oboé, aliá, curió, pareô, páreo, baú. Pós-tônica,
nós não temos a vogal I em final de palavra na posição postônica, nem E, nem O e nem U. Tá? Por quê? Porque nesses contextos geralmente ocorrem ditongos. Eu vou ter apenas a ocorrência de carie, como final de palavra postônica, área também e ódio. Continuando aqui, nós temos ainda as seguintes realizações. Se formos observar a mesma legenda, tá? Então, início de palavra, meio de palavra e final de palavra. Então, início de palavra temos as vogais átonas que vão ocorrer em posição medial, Olimpíada, período, em posição final, perdoe, dia e pátio. Com relação às vogais nasais, nós temos in, em, an, on e Início de palavra, índio, entre, anjo, onde, Pretônica, imperador, encanto, antigo, ombreira, umbilical. Posição medial de palavra, coimbra, coentro, adianta, aonde, oriundo. Em posição pretônica, temos coincide, doentio, adiantar, e nós não temos on e também em posição postônica, o que ocorre geralmente, novamente dizendo, é um ditongo nasal, tá? E na posição final de palavra, nós não vamos ter palavras terminadas em, geralmente ocorre também ditongo, acontece o em, né, como bem, também, homem, né, esse em, um ditongo aí nasal. Mas para o an nós temos a palavra sutiã, que embora tenha vindo do francês, ocorre bastante ainda no nosso português. E também não temos posição final on, geralmente ocorre ditongo também, on, né? Ou nasal. Mas nós achamos aqui a palavra pium. Bom, a versão definitiva, né, para a estrutura silábica do português brasileiro pode ocorrer, então, com um núcleo contendo duas vogais, sendo uma vogal glide. Quando é glide, nós utilizamos este apóstrofo, tá? Acima da representação da vogal. Então, no caso, V e velhinha, aqui nós temos um ditongo decrescente. No caso de velhinha e V, nós temos o ditongo crescente. Os segmentos consonantais que são opcionais são representados por C. O núcleo da sílaba é um constituinte obrigatório, que é representado por V. O glide, que é opcional, é representado por V', né? Esse V com apóstrofo. Na primeira representação, a estrutura silábica C1, C2, V', C3, C4 apresenta a sequência vogal glide, ou seja, ditongo decrescente. E as consoantes são opcionais. Na segunda opção, a estrutura silábica C1, C2, V', C3, C4 apresenta uma sequência de glide vogal, ou seja, um ditongo crescente. E as consoantes são opcionais. Retomamos, então, a interpretação fonêmica dos glides. Bem, vamos agora falar sobre consoantes. O que são, então, consoantes pré-vocálicas? Eu vou ter as estruturas CV e as estruturas CVV, sendo aqui o glide ocupando essa posição de velhinha. Então, consoantes. Eu vou usar aqui, né, no áudio, uma locução mais ortográfica, tá? Então, eu poderia usar algo mais fonético para representar, falar p, b, t, d, k, ou eu posso usar as letras que já estão aparecendo aqui. Então, consoante P, B, T, D, K, G, F, V e S, que já são os fonemas. Temos a ocorrência no início de palavra, tá? Por exemplo, pá, bala, tapa, dedo, casa, gato, faca, vaca, saco. E CVV, ou seja, consoante, vogal e semivogal, que é também chamado de glide. Então, temos pai, boi, teu, deu, cai, gaulês, foi, vai e sei. Posição medial de palavra, eu tenho capa, sabe, pata, cadê, paca, lago, bafo, lavo,
lava, assa. CVV, chapéu, acabou, ateu, bedel, pecou, mingau, orfeu, cavou, passeio. Continuando, então aqui nós temos os fonemas z, sh, j, r, r, m, n, n, l, lh. E os exemplos: zero, chave, jato, rato. Não temos a ocorrência do TEP alveolar em início de palavra. Nós não temos nenhuma palavra em português brasileiro que comece com r. Nós só temos a ocorrência de r, né? Rato. Eu não falo rato, eu falo rato. Então, por isso que eu não tenho a ocorrência de r em início de palavra. Mato, continuando. Nata, nhoque. Percebam que eu tenho apenas palavras estrangeiras com nha em início de palavra. Lata e lhama. Novamente, eu só tenho palavras que são estrangeiras que apresentam esse lhã em início de palavra. Com ditongos agora. Zeus, cheiro, jeito, rei, mal, noite, lei. Em posição medial de palavra agora. Asa, acha, haja, carro, caro, amor, ano, banho, mala, alho. Agora com glides. Casei, achei, ajeita, correu, sarou, amei, banho, sonhei, abalei, malhei. Nesse quadro agora, apresentamos duas consoantes pré-vocálicas com apenas uma vogal no núcleo e com duas vogais no núcleo, né? Aqui nós temos um ditongo decrescente. Então, eu tenho as ocorrências de pr, pla, br, bla, tr, tla, dr e dl. Em início de palavra, eu tenho prece e preito, plano e pleura, Brasil, breu, bloco, blau, trato, três. Mas observem que início de palavra eu não tenho em português brasileiro palavras que iniciam com tlã. Eu só tenho em posição medial de palavra, como atlas. Eu não tenho nenhuma palavra em português que inicia com TL. Continuando. Drácula e druida. Dlã também não tem. Em português brasileiro não existem palavras que iniciam com dlã. Tá? Posição meio de palavra. Eu tenho apreço, comprou, aplica, aplauso, abre, abriu, emblema. Eu não tenho ocorrência de glides com blã. Tá? Atrás, entrou, atlas. Aqui eu também não tenho formação de glide após a ocorrência da sequência TL. Adro, enquadrei. Continuando, então, aqui nós temos o próximo slide. Novamente, início, tá? Início da palavra e posição medial da palavra. Então, eu tenho cravo, crei, clave, cláusula, grave, grow, glutão, glauco, fraco, fraude, flama, fleuma. Mas eu não tenho nenhuma palavra em português brasileiro que inicia com vr. Vlã, eu tenho ocorrência de nomes próprios, como Vladimir, mas eu não tenho também a ocorrência de vlã com ditongos. Depois, acre, lacrei, cabloco, eu não tenho também a ocorrência de glides após a sequência BL. Magra, sangrei, engloba, novamente, não tem ocorrência, pelo menos até onde a gente sabe, né, de ditongos após as consoantes GL. África com frei, afluente, aflui, livro, livrei, e novamente eu não tenho a ocorrência de vlã em porção medial de palavra em português brasileiro. Bom, vamos trazer aqui agora algumas representações para os arquifonemas, que são consoantes que ocorrem em posição pós-vocálica,
Ou seja, em português, nós temos a ocorrência de certas consoantes que apresentam variação na pronúncia, mas que não apresentam distinção de significado. Então, por exemplo, temos aqui a representação fonêmica das palavras paz, pasta. Eu posso falar paz, paz, pasta ou pasta, ou pasta, ou paz. Então, como que eu faço? Eu anoto aqui a representação de arquifonema com esse símbolo S, né, que é uma consoante maiúscula. O mesmo acontece com os róticos, né, os R's do nosso português, nestas posições também. Eu posso dizer mar, 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 marca, marca, marca. Vou utilizar na representação fonêmica a consoante R maiúscula. E também a consoante L para sal, salta. Consoante N para as vogais que apresentam nasalidade. Então, lã e lanche. O arquifonema S, portanto, representa uma neutralização de fonemas, porque em português esses fonemas eles existem, eles apresentam distinção do significado, porém apenas nas posições inicial e medial de palavra. Na posição final de sílaba, não ocorre distinção. Então, eu posso ter paz, paz, tudo mais. Então, o que está em evidência aqui é a posição pós-vocálica da sílaba. Dizemos que há neutralização dos fonemas s, z, sh, j em posição final de sílaba em português. Para representarmos, então, essa consoante, né, que corresponde a esses segmentos, utilizamos o símbolo S, que é uma letra maiúscula, que representa o que chamamos de arquifonema. Portanto, um arquifonema, ele expressa a perda de contraste fonêmico, ou seja, o que chamamos de neutralização. Nesse ambiente de posição final de sílaba, há uma neutralização dessas consoantes que chamamos de sibilantes. Por isso que utilizamos a representação do arquifonema S. Esse aqui é um exercício, então vale a pena você pausar esse vídeo, fazer a representação das palavras e depois fazer a conferência, para verificar como está a sua transcrição fonológica, ok? Então, eu deixo aqui esse espaço agora para você pausar o vídeo e depois verificar se você está fazendo a transcrição fonológica certinho. Então, aqui nós temos as palavras fugaz, arroz, atroz, luz, susto, vespa, lesma, vesga, mês. Mês passado, mês bonito, mês alegre. Aqui nós temos o feedback agora de resposta. Então, percebam que utilizamos o arquifonema S para fugaz, arroz, atroz, luz, susto, vespa, lesma, vesga, mês, mês passado, mês bonito e mês alegre. Ou seja, mesmo que há a alteração fonética de s e z, como ele está aqui dentro de um contexto pós-vocálico, ou seja, uma posição de coda silábica, nós utilizamos o arquifonema S na representação fonológica. Com o arquifonema R também vai acontecer isso, ou seja, nós vamos buscar uma forma, um arquifonema para representar a neutralização dos fonemas róticos, que são todos esses daí. Então, eu tenho o rã, o rã, o rã, o rã, rã, rã e rã. Novamente, outro exercício aqui. Então, pausa o vídeo agora, tente fazer essa representação e depois vamos conferir os resultados. Aqui nós temos as palavras era, guri, arara, cravo, primo, aprova, reto, rapaz, cerrado, israelita, amor, certo, forte. Conseguiu fazer a transcrição? Vamos conferir? Então temos era, guri, arara, cravo, primo, aprova, reto, rapaz, cerrado, israelita. Aí eu tenho aqui agora a ocorrência do arquifonema. Amor, certo e forte. Ou seja, apenas nessas três palavras que eu tenho contexto pós-vocálico, ou seja, travamento silábico. É o final da sílaba. Portanto, eu uso na representação fonológica o arquifonema R. Vamos verificar agora algumas variações desse R pós-vocálico, observando a pronúncia
das cidades de Belo Horizonte e São Paulo. Então, aqui eu tenho a ortografia das palavras e depois eu tenho, entre colchetes, a representação fonética de Belo Horizonte e São Paulo e depois eu tenho, entre barras transversais, a transcrição fonêmica, ou também chamada de transcrição fonológica. Então, nós temos par e par, parto, parto, ator, ator, torcida, torcida, cor, cor, corte, corte. Em muitos momentos acadêmicos, observamos a expressão R fraco e R forte. O que é R fraco? É o R que ocorre entre vogais, também chamado de tepe alveolar, em palavras como caro e prato. Ele é considerado fraco porque ele é, articulatoriamente falando, um elemento mais simples, porque não tem uma articulação mais elaborada. No entanto, é um segmento de difícil articulação, porque pressupõe que a língua ela tem que subir até o alvéolo e voltar de forma muito rápida. E as crianças possuem uma dificuldade de aquisição desse segmento em comparação com o outro, que é o L. Então, arara, alala, caro, calo, prato, plato, né? A linguagem de Cebolinha. O Cebolinha, ele não consegue fazer o R fraco, né? O R forte é esse R fricativo, né? Então, carro, rato, Israel. O arquifonema R, ele é utilizado em final de palavra e final de sílaba. Exemplo, mar e carta. Aqui nós temos a ortografia e a representação fonêmica das palavras. Caro, prato, carro, rato, Israel. Percebam que, na representação fonêmica, esses róticos apresentam o R maiúsculo como traço acima da consoante. Já quando é pós-vocálico, ele é um R sem nenhum traço, tá? Então, o R fraco é utilizado TEP, o R forte, o R maiúsculo com traço, e o R pós-vocálico, que é utilizado para a representação do arquifonema, é um R sem traço. Vamos falar agora do arquifonema L, que representa a neutralização dos fonemas laterais e também, no português brasileiro, da representação da vocalização, transcrita com esse W, que é justamente o elemento utilizado para representar os ditongos do português, tá? Então, aqui tem o exercício de transcrição. Vocês podem pausar o vídeo e depois conferir a transcrição. Temos aqui as palavras papel, selva, sol, solstício, cachecol, sul, vulto, marechal, colcha e Brasil. Vamos observar agora o nosso feedback de resposta. Então, eu tenho aqui papel com L, selva com L, sol com L, solstício também com L, cachecol, sul, vulto, marechal, colcha e Brasil. Questionamento sobre a nasal. Então, há um questionamento muito grande em português brasileiro se temos como análise o que seria melhor para a projeção da análise fonológica do português brasileiro. Dizer que temos 7 vogais orais e 5 nasais, ou seja, A, E, I, O, U, An, En, In, On, ou dizer que temos 7 vogais orais e um arquifonema nasal. Então, teríamos A, E, I, O, U e o segmento arquifonema. Entre os autores que defendem a oposição fonêmica entre vogais orais e nasais, nós temos Red, Pontes e Beck. Segundo esses autores, os pares mínimos como lá e lã, ou mito e minto, caracterizam a oposição fonêmica entre as vogais orais e nasais. Então, para esses autores, o ideal seria postular as 7 vogais orais e as 5 nasais.
Por outro lado, temos a análise defendida por Matoso Câmara e outros que argumentam que as vogais nasais do português consistem dessa combinação de uma vogal oral com arquifonema nasal. Então, de acordo com esta proposta, as vogais nasais devem ser representadas fonemicamente com o arquifonema. Então, eu teria in, em, an, on, mas representados com arquifonema e não necessariamente com o traço indicativo de nasalidade, que é o til. Note que, ao assumirmos que as vogais nasais são fonemicamente caracterizadas por uma vogal oral seguida de um arquifonema nasal, ou seja, uma vogal que teria ali o seu arquifonema representado por VN, assumimos também que as vogais nasais possuem a estrutura silábica de uma sílaba fechada. Sílabas fechadas ou travadas são aquelas que terminam por uma consoante. Então, por exemplo, em os, geralmente falando os, temos a sílaba travada pelo arquifonema S. E em temos então a sílaba travada pelo arquifonema N. Vamos então transcrever? Novamente aqui, pausem o vídeo e tentem fazer a transcrição fonêmica dessas palavras. Conde, manto, cantiga, centavo, anzol, anjo, ângulo, gente, tinta, onde. Cama, sanar, banho, camada, panela, cena, remo, fome, sonata e sonho. Vamos transcrever? Bom, agora que você já transcreveu as palavras, vamos conferir o nosso feedback de resposta. Então, percebam que, para todas as ocorrências das vogais que apresentam essa nasalidade, a transcrição foi feita com a utilização do arquifonema nasal. Então, eu tenho a ocorrência dessa consoante N maiúscula nas palavras conde, manto, cantiga, sentado, anzol, anjo, ângulo, gente, tinta e onde. Já nas outras palavras, eu não faço essa representação do arquifonema nasal, porque pressupõe que essa nasalidade já vem da consoante nasal que pertence à palavra. Então, em cama, eu já tenho a consoante nasal M, então não tem a necessidade de marcar o arquifonema. A mesma coisa com sanar, que eu tenho a consoante N, banho, que eu tenho a consoante Nhan, camada, novamente a consoante M, panela, a consoante N, cena, a consoante N, remo, a consoante M, fome, sonata, sonho, ou seja, M, N e Nhan já são consoantes nasais. Então, não preciso marcar esse arquifonema, porque a nasalidade está sendo expressa por conta da realização dessas consoantes nasais que já estão na palavra. Bom, então, para encerrar, aqui está, então, novamente o quadro de quais são os arquifonemas que representam o português brasileiro nas nossas representações fonológicas. E vamos falar um pouco agora sobre a tonicidade. Então, uma sílaba tônica ou acentuada, ela é produzida com o pulso torácico reforçado, né? Na produção de uma sílaba acentuada, temos um jato de ar mais forte em relação às outras sílabas. A vogal acentuada, ela é auditivamente percebida como tendo uma duração mais longa e também sendo pronunciada de maneira mais alta. Este aumento de volume nos permite, então, identificar o que é acento. Então, as vogais átonas podem ser pré-tônicas, ou seja, antes da tônica, ou pós-tônica, ou seja, depois da tônica. As vogais pré-tônicas antecedem o acento tônico e as pós-tônicas sucedem o acento tônico. Vogais átonas podem ter acento secundário ou serem isentas de acento. Marcamos o acento secundário com apóstrofo na parte inferior. Então, por exemplo, na palavra pará, a sílaba ará é a sílaba tônica. Então, eu marco o acento na parte superior. E pá é acento secundário. Então, eu marco na parte inferior. Então, pará, eu tenho acento secundário, pá, acento primário e rá. Pará. Alternativamente, pode-se utilizar o símbolo de acento grave para marcar a vogal acentuada secundariamente. Então, eu poderia também utilizar essa outra representação. O acento de crase, no caso do pá, e o acento agudo, no caso de rá.
para a palavra parar. Vogais isentas de acento não apresentam nenhuma marca distintiva. Então, na palavra sabará, a primeira vogal tem acento secundário, a segunda vogal é isenta de acento e a terceira tem acento primário. Então, eu tenho aqui a representação da palavra sabará. Tanto posso utilizar o apóstrofo da parte inferior, como utilizar também o acento de crase. E eu trouxe aqui para que você possa olhar e analisar como que fica isso na palavra que é mais conhecida, né, em português, que apresenta as 3 variações de acento e que causa, né, variação, ou seja, distinção de significado. Então, eu tenho a palavra sábia, sabia e sabiá. Então, percebam que eu tenho sabia, onde eu tenho tônica no bi, eu tenho sábia, onde o acento tônico é no sa, e eu tenho sabiá, em que o acento tônico é na última vogal da palavra a. Então, percebam aqui como que está feita a transcrição fonológica das palavras sábia, sabia e sabiá. A relação entre o acento primário, o acento secundário e a ausência de acento leva à construção do que temos chamado de ritmo da fala. Então, o ritmo da fala organiza a cadeia sonora de acordo com a distribuição do acento nas sílabas. O ritmo, ele tem a função linguística de organizar a cadeia segmental a uma estrutura acentual. Nem todas as línguas fazem uso do acento como o nosso português brasileiro. Então, eu deixei aqui para vocês, como curiosidade, acesso à língua ticuna, que é uma língua tonal falada pela nação ticuna aqui no Brasil. Quando nós temos línguas tonais, cujos núcleos ou pico se largam tons. Um tom, ele é definido por parâmetros melódicos, ou seja, não é acento, é pitch. Temos tons alto, médio, baixo, tons de contorno, como médio-alto, por exemplo. Temos várias línguas indígenas brasileiras e outras línguas faladas no mundo que apresentam o sistema tonal. O português é um sistema acentual. Essas línguas podem apresentar sistema tonal. Entre estas, tem a língua ticuna, que vale a pena conferir. O ritmo, nós temos os padrões entoacionais da fala. Os padrões, eles definem os parâmetros melódicos nas línguas acentuais. Aspectos do ritmo, dos tons e da entoação relacionam-se à análise suprassegmental da fala, ou seja, está em outro nível, o nível dos suprassegmentos. Esses suprassegmentos e segmentos interagem na concepção da fala. Para Matoso Câmara, ele assume que o acento tônico ele é distintivo em português, ou seja, o acento tem por objetivo diferenciar os vocábulos. Podemos encontrar vários pares de palavras que chamamos de oxítonas, quando o acento está na última sílaba, e paroxítonas, quando o acento está na penúltima sílaba. Ou seja, palavras que vão apresentar as seguintes distinções. Eu tenho cara e cará. Então, cara é paroxítona, cará, oxítona. Caqui, 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 paroxítona, caqui, oxítona. Cera, será, cera, paroxítona, será, oxítona. Por outro lado, a oposição do acento paroxítono e proparoxítono é sempre demonstrado em palavras de categorias morfológicas diferentes, ou seja, eu tenho substantivo e uma forma verbal. Vamos ver alguns exemplos. A palavra fabrica é paroxítona. A palavra fábrica é proparoxítona. A palavra clínica, né, a pessoa clínica, é uma palavra paroxítona. A palavra clínica é proparoxítona. A palavra duvida, paroxítona. A palavra dúvida, proparoxítona. A palavra sabia, paroxítona. A palavra sábia, proparoxítona. Então, percebam que eu tenho substantivos fábrica, clínica, dúvida, sábia. E eu tenho as formas verbais fabrica, clínica, duvida e sabia. Temos algumas poucas exceções em que o contraste acentual entre paroxítonas e proparoxítonas não ocorre entre verbo e substantivo.
Uma destas exceções é o par de palavras secretaria e secretária. Note que, neste caso, as duas palavras pertencem à mesma categoria gramatical, ou seja, são substantivos. Outros exemplos que contrastam acentualmente palavras paroxítonas e proparoxítonas da mesma categoria gramatical são Paris, pares, tônico, tônico. Observe que nestes exemplos sempre tem um nome próprio que pode ser mais facilmente infringir os padrões da língua. Podemos, portanto, expressar a generalização de que a oposição do acento paroxítono e proparoxítono é demonstrada em palavras de categorias morfológicas diferentes, com algumas exceções. Esta generalização não altera a análise acentual proposta por Matoso Câmara desde 1970. Então, em português brasileiro, todos nós concordamos que há um contraste acentual de palavras oxítonas, paroxítonas, como caqui e caqui, e paroxítonas e proparoxítonas, como ele fabrica e a fábrica. Tendo função distintiva, o acento deve, então, ser marcado na representação fonêmica, fonológica. Conforme recomendado anteriormente, este deve ser o procedimento adotado. Portanto, toda transcrição fonêmica tem uma vogal acentuada. As representações dos exemplos são, respectivamente, como está aqui. Na primeira, caqui, caqui, fabrica, fábrica e assim por diante. Bom, agora que você já sabe, pausa o vídeo e tente fazer a sua transcrição fonética e fonêmica destas palavras. As palavras são sílaba, dissílaba, silabar, silabado, ópera, opera, operado, operador, médica, medica, medicado, medicamento. Vamos lá? Vou deixar aqui para você conferir o gabarito de resposta. E aqui nós temos a representação do acento em todas as palavras. Sílaba, dissílaba, silabar, silabado, médica, medica, medicado, medicamento. Até agora, então, nós vimos os padrões acentuais do português em oxítona, paroxítona, paroxítona e proparoxítona, e a estrutura silábica, em que nós temos duas consoantes na periferia anterior, podendo ter até duas consoantes na periferia posterior, tendo o núcleo de sílaba, podendo ser formado por uma ou mais vogais, que são chamadas de glides. Eu fico por aqui. Valorize cada momento de estudo, pois ele é um passo a mais em sua jornada. Muito obrigada.